Passemos ao fato muito conhecido de que a memória é incerta. Ela modifica os acontecimentos sem malícia, faz esquecer as datas, impõe sua cronologia, omite e transforma o presente que escreve ou recita. Ela enaltece o que não teve importância. É mais interessante para cada um ter sido testemunho de acontecimentos raros, nunca relatados. Quem conhece um fato singular, único, participa dessa singularidade da exceção. Todo memorialista gostaria também de permanecer fiel à sua escolha inicial. Ter ido tão longe para se dar conta de que por trás da linha do horizonte a banalidade está aqui. O memorialista deseja contar o que ninguém viu na banalidade, pois somos presunçosos, temos, portanto, a vantagem de fazer com que alguém acredite que nossa viagem de ontem valerá o que escrevemos esta noite. Os povos espontaneamente músicos são raros. Uma vez que todo povo, toda família possui seu bardo, mesmo sem confessar, o memorialista gostaria de ser seu próprio bardo e nele mesmo se representa neste drama infinitesimal, mas para sempre inacabado. Homero teria escrito ou recitado a Ilíada sem a cólera de Aquiles. Como saberíamos da cólera de Aquiles sem Homero? Se o poeta medíocre tivesse cantado Aquiles, o que seria desta vida gloriosa, antes curta que longa, mais tranquila, proposta por Zeus? Os aristocratas ingleses, os mecânicos, sabem assobiar Vivaldi de todos os cantos dos pardais e outros pássaros da Inglaterra. Os palestinos inventavam canções esquecidas, descobertas deles mesmos, e que estavam escondidas antes que as cantassem. Talvez seja assim com toda a música, mesmo a mais nova, mais que descoberta, parece ressurgir da memória em que repousava soterrada, sobretudo a melodia, ainda inaudível, como que aberta no sulco da carne. O novo compositor me faz escutar a canção, guardada em mim mesmo desde sempre, que estava silenciosa. Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos lendo então Jean Genet, no seu relato autobiográfico, Um Cativo Apaixonado. E aí ele fala que ele lembrando das vivências lá na Palestina, né, quando ele conheceu o pessoal, lá os árabes, os fenícios, né, os judeus, o pessoal da Palestina. E aí vamos falar hoje, comentar aqui os 10 livros fundamentais da listinha de leituras do Luciano Nunes, ou vulgo Luciano Podreira, que é um multiartista aqui de BH. Né, o cara mexe com tudo que você imaginar, o cara mexe com ilustração, faz livro artesanal, participa de show de rock, o cara é multiartista, né? E leitor voraz, o cara sempre está ali nos sebos pesquisando, garimpando os livros lá do B da existência, né? Livros que a gente nunca ouviu falar. Então vamos comentar essa lista. Eu não li todos os livros, não tenho todos os livros, vou passar um panorama e vamos começar com o livro que ele falou, que é o Diário de um Ladrão, que é do Jean Genet, que estou aqui, né, autobiográfico. Vamos ler alguns trechos do Diário de um Ladrão, que é de 49. Jean Genet, que era assim, um autor marginal na França, né, e ele foi preso e começou a ler, escrever, inclusive depois foi defendido por Jean Paul Sartre, né, que fez uma petição para reduzir a pena do Jean Genet, porque ele descobriu, né, a estado de caída marginal e passou a escrever. Então ele fala assim, né, palavras do Jean Genet, né? Antes acho que precisava cavar, perfurar uma massa de linguagem em que meu pensamento estivesse à vontade. É possível que eu quisesse me acusar em minha língua. No estrangeiro eu só teria sido um ladrão mais ou menos habilidoso. Mas, pensando no meu respeito em francês, eu me teria conhecido como francês. Em terra de estrangeiros, ladrão em meu país, para que me tornasse isso e me justificasse de ser utilizando a língua dos roubados. Era a essa qualidade, o ladrão dar a oportunidade de ser única. Eu me tornava estrangeiro. Nesse diário, referindo-se ao Diário do Ladrão, né, não quero dissimular as outras razões que fizeram de mim um ladrão. A mais simples é a necessidade de comer. Todavia, em minha escolha, jamais entraram a revolta, a amargura, a raiva ou qualquer sentimento desse tipo. Com um cuidado maníaco, de um cuidado ciumento, preparei a minha aventura. Então ele vai narrando. O diário que eu estou escrevendo não é apenas um descanso literário. À medida em que vou progredindo, ordenando o que minha vida passada me propõe, à medida que aumenta a minha obstinação no rigor da composição, dos capítulos, das frases do próprio livro, sinto que vai se fortalecendo a minha vontade de utilizar para fins virtuosos as misérias de outrora.
experimenta o poder de fazê-lo. Então, ele vai usando aquilo que ele viveu, né, as vivências da marginalidade, a penúria, a miséria, o crime, e ele vai moldando nas memórias um diário, né? O que ele vai construindo um diário. Então, o experimento, o poder de fazê-lo, não constitui a busca do passado, do tempo passado, como Proust, né? Mas uma obra de arte cuja matéria pretexto é a própria vida de outrora. Há de ser um presente fixado com a ajuda do passado. Não o inverso. O que procurei principalmente foi ser a consciência do roubo cujo poema escrevo, isto é, recusando numerar as minhas façanhas, mostro que lhes devo na ordem moral, que a partir deles construi uma grande vaidade. Então ele vai mostrando que ele se nutre da vida, né, do bem, para construir uma obra de arte, ou seja, ele passa a ser um escritor e é até reconhecido, né? Jean Genet é um escritor muito reconhecido, tem uma obra de teatro também, e os próprios escritores franceses fizeram a petição para libertar o cara, para reduzir a pena, porque ele se mostrou um artista, né? Outro que ele viu no lado B ali, né, é o Charles Bukowski, ou Bukowski, né? Porque eu já vi pronúncias mais. Então é Bukowski, se for, né, uma palavra tipo polonesa, assim, né? Bem, não importa como pronuncia, o importante é conhecer a obra do Bukowski. Aqui tem uma biografia, né? A biografia A Vida e a Loucura de um Velho Safado, que é a reconstituição mesmo da vida e obra do Bukowski, né? Bukowski foi essencialmente apolítico durante a vida, mas também gostava de fazer e dizer coisas ultrajantes para chocar e chamar a atenção. Sentia-se atraído por personalidades radicais. Não tendo conseguido manter-se no emprego e agora tornando-se rapidamente um aluno mal sucedido, havia uma tensão crescente em casa. Quando o pai descobriu que ele estivera escrevendo histórias na máquina de escrever, que haviam comprado para ajudar nos trabalhos escolares, atirou os originais à máquina e as roupas do filho no gramado. Então já vivia brigando lá, né? Ele mudou depois para uma barracão em Bunker Hill. Vamos ver esse Bunker Hill aqui em Los Angeles, né? Largou o colégio e em 1941 foi fazer trabalhos braçais. Partiu para explorar os Estados Unidos de modo que pudesse escrever sobre o mundo real, das casas de cômodo, dos empregos nas fábricas, assim como o John Fant, né? Nós vamos ver aqui, ó. Em Atlanta, Geórgia, Bukowski viveu numa cabana de papel alcatroada, iluminada por uma única lâmpada. Ainda não desistiu de escrever, mas as histórias continuavam a voltar nas revistas de New York, e ele preferia passar fome a arranjar um emprego convencional. Acreditando que escreveu salvaria como herói iludido de fome de Knut Hamsun, outro de seus romances preferidos. Atlanta foi o nadir da época em que Bukowski esteve com o pé na estrada e foi quase seu fim. Doente de fome, escreveu para o pai pedindo dinheiro e depois de receber uma longa carta de censura como resposta, considerou a possibilidade de cometer suicídio constante no filho. E vai embora. Então a história dele é sempre essas mirabolâncias, né? Fugiu de casa, foi escrever, e ele lia muito essas coisas. Ele lia o Fant, né? O Knut Hamsun, lia o Dostoiévski, né? Notas Subterrâneas. Então essas são as leituras de... E como o Charles Bukowski lia John Fant, né? Pergunte ao Pó, a terceira vez que estou lendo Pergunte ao Pó, As The Dusk, que eu já escrevi em 2013 no meu canal ocidental, né? E aqui tem a próprio depoimento do Bukowski, né? Sim, Fant causou um importante efeito sobre mim. Não muito depois de ler seus livros. Comecei a viver com uma mulher. Era uma bêbada pior do que eu. Aí vai seguindo. Sou Bandini, Arturo Bandini é o personagem, o alter ego do John Fant, que é um descendente de italianos, né? Que vive em Los Angeles ali, tentando vender seus roteiros, os livros, né? E ele fala aqui, ó, 39 anos depois eu reli Pergunte ao Pó. Vale dizer, eu reli deste ano e ainda está de pé com as outras obras de Fant. Mas essa é a minha favorita, porque foi minha primeira descoberta da mágica. Existem outros livros, né? Que é o Dagger Red, Espera a Primavera, Bandini, né? A Fraternidade da Uva e tal. E neste momento Fant tem um romance em andamento que é o Sonhos de Bunker Hill, né? Então, Os Sonhos de Bunker Hill é o livro que foi escrito nos anos 30, mas foi publicado em 82. E está, então, o terceiro livro na lista do Pedreira, né?
Muito bem, o quarto livro na lista do Luciano Nunes, o Podreira, é o Madame Satã com o Diabo no Corpo, 1975, o Rogério Dust, não li esse livro, mas o personagem, o Madame Satã, é um transformista, né? No Rio de Janeiro, nos anos 30, 40, no Lapa do Rio de Janeiro, né? E aí eu lembrei muito do Da Furacão, do Roberto Drummond, que conta a história aqui da Zona Boêmia de BH, né? Então está na lista aqui, vou procurar pesquisar mais. Vamos lá para o outro livro que ele sugeriu, Trilogia Suja de Havana, Pedro Juan Gutiérrez, é um cubano, né? Havana, capital de Cuba. E ele vai contando também lá do B, lá de Cuba, né? O pessoal vai para Cuba e tal, ele quer conhecer Cuba. Então, é um lugar que, né, existem ali experiências políticas e os americanos estão sempre embargando, né? Então o pessoal vive ali com condições um tanto quanto precárias. Mas é um interessante experimento político, né, econômico. Vamos lá, trechos do Trilogia Suja de Havana agora treiná-la para não levar nada a sério. Um homem pode cometer muitos pequenos erros, não tem importância. Mas se os erros forem grandes e pesados na sua vida, a única coisa a fazer é não levar a sério. Só assim se evita sofrer. O sofrimento prolongado pode ser mortal. Eu estava me acostumando com a miséria, a encarar as coisas como elas são. Treinar para abandonar o rigor, porque senão eu não sobreviveria. Sempre vivi carente de alguma coisa, inquieto, querendo tudo de uma vez, lutando rigorosamente por algo mais. Estava aprendendo a não ter tudo de uma vez, a viver quase sem nada. Caso contrário, continuaria com a minha visão trágica da vida. Por isso agora a miséria não me afetava tanto. Trecho do Trilogia Suja de Havana. Na verdade, esses entardeceres, com rum e luz dourada e poemas duros ou melancólicos e cartas a amigos distantes, me davam autoconfiança. Se você tiver ideias próprias, mesmo que sejam só algumas ideias próprias, precisa entender que vai encontrar continuamente caras fechadas, gente querendo questionar, diminuir você, fazer compreender que você não tem nada a dizer, ou que deve evitar aquele fulano porque é louco, ou veado, ou verme, ou vagabundo, outro porque é etc, etc, etc. E aí ele vai xingando aqui, etc. Então, assim, é uma linguagem bem lado B, né? E é uma vida lado B para conhecer o lado B de Havana. Então, isso aqui, Juan Gutiérrez, né? Pedro Juan Gutiérrez, que é a indicação do Luciano. Vamos para o próximo, que é Maldição e Glória, sobre a vida do Marcos Rey, né? Que é o Edmundo Donato. O Edmundo Donato, o Marcos Rey, é um cidadão assim que povoou a nossa infância, a nossa juventude, porque ele tem várias obras dele aqui, que é o Marcos Rey, né? Interessante, a coleção Vagalume, da Ática, né? Então, Marcos Reis Marcos, né? É São Paulista. Aqui o Dinheiro no Céu tem famoso, né? O Mistério de 5 Estrelas, tal, literatura infantil. Então, Marcos, e aí tem essa biografia agora que foi escrita pelo Maranhão, né, Caso Maranhão, em 2004. Então, a dica aí. É proibido comer grama é as histórias do Piroli. O Piroli é aquelas histórias assim, meio Rui Fonseca, Dalto Trevisan, Luiz Vilela, né, os contos rápidos, diretos, cortantes, a vida como ela é, e tem literatura infantil do Wander Piroli, né? Então, os rios morrem de sede e tal. Eu tenho aqui, aliás, é proibido comer grama, eu já escrevi sobre ele, né? Não tenho mais o livro físico. Vamos lá, aí tem outro Luciano de Cana aqui, ó. Filha, Mãe, Avó e Pé, né, que é da Gabriela Leite, não li, é um livro de 2008, fala do lado B da vida das profissionais do sexo, né? Assim como tem também a feminista 2018 da Monique Prada, que é uma ativista pelos direitos das trabalhadoras sexuais, etc. Não li. E tem o Holocausto Brasileiro, Daniel Arbex, que é Trabalho de Direitos Humanos. 2013, ela fala sobre a colônia psiquiátrica que tinha em Barbacena, em Minas Gerais, né? E mostra lá o descaso com os pacientes, etc. E aí há uma possibilidade, gente, de morte de 60 mil pacientes. Então, por isso que é o Holocausto Brasileiro. O pessoal acha o Holocausto um termo muito grande. E aí as condições, eu estava olhando as coisas do livro, né? Que é o Holocausto Brasileiro, e eu estava lembrando do Carandiru, do Varela, né? Drauzio Varela, Estação Carandiru, que é as condições terríveis em que conviviam esses presos, né? Então não reeducava nada. O sistema prisional penitenciário não reeducava nada. A pessoa saía pior, né? Então esses pacientes psiquiátricos também saíam pior, né? Então é esse protesto.
Então essa é a lista, 15 minutos marcado. Então eu vou deixar na descrição a lista, um comentário adicional, e agradeço a atenção e vamos aproveitar o dia. Compartilhem.